foi desenvolvido na dissertação de mestrado do médico e também ex-secretário estadual de Saúde de Goiás, Dr. Leonardo Vilela. E é com ele que a gente conversa a partir de agora para entender mais sobre esse estudo, sobre esse assunto, a sala de situação em saúde no Brasil. Doutor Leonardo, boa tarde, muito obrigada pela disponibilidade de conversar conosco e seja bem-vindo aqui ao Tom Maior. Boa tarde, Jéssica, boa tarde, Paloma, boa tarde a todos que nos assistem pela TV Sagres, nos ouvem pela Rádio Sagres. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor Leonardo, o prazer é nosso recebê-lo aqui no Tom Maior. Para começar então o nosso bate-papo, eu queria que o senhor explicasse para nós, para quem acompanha a nossa programação, o que de fato é uma sala de situação em saúde, como ela funciona, desde quando essa estratégia é utilizada? Olha, a sala de situação, ela surgiu originalmente em situações de guerra. O Churchill, primeiro-ministro inglês durante a Segunda Guerra Mundial, ele se reunia com o alto comando das Forças Armadas Britânicas em uma sala cheia de mapas, onde acompanhavam lá os recuos, os avanços do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, enfim. E ele usava esses dados, essas informações que existiam, que constituíam a sala de situação, para fazer o planejamento de ataques, de defesas, enfim. E, com isso, ele acabou ganhando a guerra. Posteriormente, essa estratégia da utilização de uma sala onde todos os dados fossem coletados, armazenados, processados, interpretados e virassem informação e conhecimento, passou a ser aplicada em outras áreas também, e principalmente a área de saúde. E é extremamente útil naquelas situações de risco, de pandemia, de catástrofes. E foi por isso que nós desenvolvemos na Secretaria de Saúde de Goiás uma sala de situação intitulada Conecta SUS, que foi inaugurada em 2014, em dezembro de 2014, pelo ex-secretário Alim Girardi. Quando eu assumi a secretaria no dia 1º de janeiro de 2015, nós ampliamos muito a utilização dessa sala de situação e ela se mostrou extremamente útil durante uma epidemia de dengue que houve em Goiás e no Brasil, em 2016. E quando nós fizemos uma sala de situação, uma sala de crise, com a presença da Defesa Civil de Goiás, representada pelo Corpo de Bombeiros Militar, por instituições diversas do governo estadual, dos governos municipais, de universidades, de outras instituições, e com isso nós conseguimos, em curto espaço de tempo, reduzir os índices da doença. E isso me motivou, quando eu saí da secretaria, eu resolvi fazer um mestrado em saúde pública, em saúde coletiva, pela Universidade Federal de Goiás, passei no concurso seletivo e me incentivou a fazer um estudo, uma revisão de escopo, que é uma revisão sistemática, onde eu estudei, onde eu procurei e depois estudei centenas, dezenas e depois centenas de artigos de publicações sobre esse assunto, que já foram feitas no Brasil até o ano de 2021, e daí nós fizemos um estudo comparativo mostrando a utilidade, mostrando como a situação é importante na saúde, principalmente, como eu já disse anteriormente, nos casos de epidemia, de pandemia. Doutor Leonardo, seja bem-vindo ao Tom Maior. No caso de hoje, que nós estamos vivendo ainda uma pandemia, quais dados seriam coletados e como esses dados ajudariam a população? Olha, quando houve aquela epidemia de dengue, junto com o Corpo de Bombeiros, nós implantamos um sistema que foi premiado em todo o Brasil, aliás, teve vários prêmios, até internacionais, que identificava em tempo real os focos do mosquito Aedes aegypti, que identificava o que tinha sido feito em cada foco, identificava o local da infecção, onde os pacientes foram infectados, contraíram dengue.
Enfim, e com esses dados, em tempo real, nós podíamos planejar as ações de controle com os agentes de saúde, com os agentes de combate a endemias, com o Corpo de Bombeiros, com as prefeituras, para eliminar os focos de Aedes aegypti, para ocasionalmente fazer o combate através da pulverização de inseticidas, de instituir a orientação à população para evitar que os focos ocorressem nos seus domicílios. Enfim, foi um trabalho extremamente eficaz e que garantiu a aplicação correta dos recursos públicos, com benefícios amplos à população. Nesse momento que nós enfrentamos uma pandemia, nós notamos o quanto faz falta uma sala de situação adequada no Ministério da Saúde. Nós vemos que os dados da pandemia, eles são, na maioria das vezes, subnotificados, eles estão muito atrasados em relação àquilo que aconteceu, né, ao evento. Nós temos dados aí com uma semana, 15 dias, um mês, até mais, né, de atraso. Nós temos sistemas de informação que não são estáveis, que oscilam, que impedem com que os dados sejam comunicados adequadamente. Enfim, e tudo isso prejudica. Quando nós vimos, por exemplo, do fechamento, né, não houve um lockdown, mas houve uma redução da mobilidade das pessoas, nós vimos, por exemplo, que começou muito cedo na maioria dos locais e se encerrou antes da hora. Por quê? Porque os dados eram inexatos, eram incompletos, né? Chegavam atrasados ou nem chegavam. A questão dos óbitos, a mesma coisa. A situação que nós estamos vendo hoje, na verdade, ela aconteceu há 15, 20 dias atrás. Então, isso dificulta a tomada de decisões por parte dos gestores de saúde. A instituição de vacinação, a instituição de medidas preventivas, enfim. Então, os erros que aconteceram e que continuam acontecendo, principalmente no Ministério da Saúde nesse momento, muito se deve à precariedade dos dados coletados, interpretados, processados. Então, isso mostra, mais uma vez, a importância das instituições de saúde, sejam elas secretarias municipais, estaduais ou o próprio Ministério, terem salas de situação adequadas. E aí eu gostaria de fazer uma observação. Sala de situação não é apenas uma sala cheia de computadores, de monitores. Ela é uma sala que tem a presença de profissionais de todas as áreas, de epidemiologistas, de gestores, de enfermeiros, de profissionais de informática, né, estatísticos. Então, é uma sala multidisciplinar e, a partir da experiência e do conhecimento dessas pessoas, desses profissionais, ela consegue transformar os dados em informação, em conhecimento, que são utilizados, então, para as ações a serem tomadas. E serve também, é extremamente útil para se fazer um planejamento adequado, para se avaliar as medidas que foram tomadas, se elas estão sendo eficazes, se elas precisam de uma correção de rumo. Enfim, é um instrumento fundamental, importantíssimo de gestão para aplicar bem os recursos que são escassos, né, para a saúde. Todo mundo sabe que falta recurso para a saúde e o pouco recurso que tem, o gestor tem obrigação de aplicá-lo adequadamente, que a população receber esse benefício. Então, esse estudo, ele vai, sem dúvida nenhuma, vai ser uma orientação importante, principalmente para os gestores de saúde em todos os níveis, né, municipal, estadual, federal, para que possam utilizar esse instrumento que é relativamente barato e simples, mas com uma grande eficácia, com um grande retorno em termos de benefício para a gestão de saúde pública.
Doutor Leonardo, o senhor mencionou aqui também no início da nossa conversa que estudou diversos artigos e publicações até o ano de 2021. Além dessa questão, esse ponto que o senhor já trouxe aqui na nossa conversa a respeito da Covid-19, né, dos casos subnotificados, de sistemas instáveis, como que, de maneira geral, as salas de situação em saúde estão sendo utilizadas aqui no Brasil? Bem, veja bem, eu identifiquei 2.597 publicações entre artigos científicos, teses de mestrado e doutorado, trabalhos de conclusão de curso, relatórios, capítulos de livro, enfim. E a partir dessas 2.597 artigos, onde eu li todos os títulos e o resumo desses artigos, eu identifiquei 47 artigos específicos sobre o tema que eu procurava, ou seja, a utilização de sala de situação em saúde no SUS, no Sistema Único de Saúde do Brasil. E, a partir daí, eu tive uma noção bastante importante, uma noção, não tive um quadro detalhado, né, preciso, da utilização de sala de situação no Brasil, de sala de situação em saúde. E é importante notar que 2 desses artigos eram específicos sobre a sala de situação de saúde de Goiás, né, o Conecta SUS, a sala de situação da Secretaria Estadual de Saúde. E o que nós percebemos é que onde ele está sendo utilizado, ele normalmente tem dado grandes ganhos, possibilitado o acompanhamento de indicadores de saúde, de índices de vacinação, de taxa de mortalidade infantil, de mortalidade geral, uma série de indicadores que são fundamentais para a saúde da população. Então, esse é uma comprovação da importância da sala de situação em saúde para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a saúde das pessoas. Por outro lado, nós também encontramos casos onde a sala de situação ela está sendo subutilizada, ou seja, ela é utilizada apenas para fazer relatórios de gestão ou para fazer outros serviços menores, onde não precisava de uma estrutura como essa, né? O importante é nós difundirmos a aplicação prática dessas salas de situação em saúde. E houve 2 grandes marcos. Houve um grande marco no Brasil, eu considero que foi em 2009, onde teve um seminário promovido pela Organização Pan-Americana de Saúde e pelo Ministério da Saúde, em Brasília. Originou um livro com 13 capítulos, que foi publicado em 2010 e que foi uma das bases da minha pesquisa, da minha revisão de escopo, com artigos extremamente importantes sobre as diversas utilizações da sala de situação em saúde. E outro também, assim, que teve um impacto positivo, foi exatamente a sala de situação em saúde de Goiás, que foi um exemplo para vários estados e municípios brasileiros, né? Pelo menos 12 estados fizeram suas salas de situação semelhantes à sala de situação de Goiás, inclusive o estado de São Paulo, o estado mais rico e desenvolvido da federação, e o próprio Ministério da Saúde, que ampliou e modernizou, aperfeiçoou a sua sala de situação, principalmente na Secretaria de Assistência Especializada à Saúde. É uma pena que eles não estejam utilizando com todo o seu potencial numa situação como essa, uma situação grave de pandemia, e onde a sala de situação bem utilizada poderia estar ajudando sobejamente aí termos menos casos, menos óbitos, menos mortes, né? Menos sofrimento, enfim, para as pessoas e para as famílias. Doutor Leonardo, para finalizar aqui o nosso bate-papo, falando de sala de situação, a gente entende que é uma tecnologia voltada para a área da saúde. Hoje no Brasil, nós podemos considerar que essas novas tecnologias de saúde, né, voltadas para essa área, elas de fato já conseguem reduzir a necessidade de investimento para a prevenção, tratamento de doenças? Olha, Jéssica, para mim está muito claro isso. Essas tecnologias que a gente concentra na sala de situação, que são reuniões por videoconferência, por georreferenciamento em tempo real, né, de casos de doença, de focos de mosquito,
os indicadores de cada município, de cada bairro, né, do estado. Isso é fundamental, principalmente para aplicar bem os recursos. A gente consegue fazer com relativamente pouco recurso, muito, porque nós sabemos exatamente naquilo que nós temos que aplicar, aquilo que é necessário, aquilo que é importante, aquilo que é prioridade, né? Então, eu não tenho dúvida que essa é uma tecnologia que veio para ficar, já se expandiu muito no Brasil, tem um espaço imenso para expandir, para crescer, obviamente, e o meu estudo, a minha revisão sistemática, a minha revisão de escopo, veio exatamente nesse sentido, no sentido de orientar, de auxiliar que os gestores de saúde possam instituir as suas salas de situação e, com isso, ter um melhor controle sobre a saúde da sua população, enfrentar melhor as emergências sanitárias, como epidemias, e, a partir daí, propiciar um padrão de vida melhor, com mais saúde para toda a população. Esse foi o objetivo do estudo. Fico muito feliz, teve uma boa repercussão no Brasil inteiro, nas secretarias de saúde dos estados e municípios, no próprio Ministério, em outras universidades, além da Universidade Federal de Goiás, e isso é alvissareiro, isso nos estimula a continuar estudos nessa linha de pesquisa, na linha de gestão, para que a gente possa ter mais saúde para a população brasileira. Doutor Leonardo, agradeço muito a sua participação, colaboração conosco aqui no Tom Maior. Até uma próxima, viu? Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, parabéns a vocês, um bom trabalho. Conversamos aqui no Tom Maior.